for Morning Star. E aí, galera, como vocês estão? Estamos aqui com mais um episódio do Alcecast. Meu nome é Isabela Silvério. Meu nome é Daniel Galindo, mas você já sabe disso. E aqui estamos no formato de mesa redonda com um convidado especial que faz parte da equipe, nosso professor Flávio Vasconcelos, nosso orientador de tudo aqui. Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Flávio Vasconcelos, professor de Geografia, e vim participar um pouco, contribuir um pouco com essa mesa redonda. A gente vai fazer um episódio baseado em meio ambiente, mas os detalhes você vai ver só depois da vinheta. A gente trouxe um tema aqui hoje muito importante a ser debatido, que é bem atual, acontecimentos bem recentes, que é uma pauta ambiental, né, sobre os desastres naturais que vem acontecendo aqui no Brasil. E nada mais agregador, eu nem sei se essa palavra existe. Existe. Que trazer um professor de geografia para falar, para ser uma fonte de conhecimento aqui pra gente. Mas antes de tudo, queria perguntar assim, como é que tá sendo o clima hoje em dia, né? A nossa rotina, como é que tá mudando por conta do clima? Porque a gente sabe que aqui em Recife, quando chove, é um problema para quem não tem, né, para quem mora em área de risco. Você lembra, em 2022, que quando choveu, devastou muitas áreas do Recife, não sei se você lembra disso. Porque eu lembro que quando aconteceu, eu tava na escola, eu estava de tarde, às 18 horas mais ou menos, aí começou a entrar água dentro do colégio. Meus amigos não sabem o que aconteceu, eu fiquei com o joelho para baixo encharcado. E na verdade esse fenômeno que aconteceu em 2022 está ligado diretamente ao distúrbio ondulatório do leste, não é? Que nesse mês de março, nesse período do ano, que é o período da sazonalidade, por estarmos numa região intertropical, né, de baixa pressão atmosférica, essas massas elas carregam aqui o litoral nordestino. E é um período muito interessante porque fica inconstante, não é? A questão de chuva, sol e também a questão das doenças nas áreas urbanas, não é? Que é o período em que as crianças, não é? E os hospitais estão cheios. Então é um período bem peculiar na questão da saúde pública, na questão climática e na questão ambiental também, viu? O senhor falou agora da questão da proliferação de doenças, e isso é verdade, porque a gente entende, é visível, principalmente aqui em Recife, que normalmente quem fica mais exposto aos perrengues da chuva, quando a chuva vem, são as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica. E essas pessoas ficam expostas à água da chuva e acabam acarretando doenças como a leptospirose, que a gente já teve 3 casos aqui no Brasil de crianças e todas elas levaram à morte, porque foram casos onde já estava muito grave. Então essas pessoas não tiveram nenhuma assistência em questão de moradia para se safarem da chuva e também nenhuma assistência com relação à saúde. E essa questão das enchentes, dos alagamentos, ela é muito comum em países como o nosso, porque nós tivemos uma industrialização tardia, né? Um processo tardio, onde naquela época, por volta de 1930, a população residia mais no campo. Nós tínhamos ali em média 85% da população morando nas áreas agrícolas, nossa economia era agrícola, e com o advento da industrialização houve um fenômeno muito rápido, desorganizado, não é? Chamado de êxodo rural, não é? Repulsivo, na verdade, que a gente pode dividir em 2 camadas, e que esse êxodo fez com que a mecanização do campo acontecesse e as pessoas migrassem para os grandes centros de forma desordenada, ocupando áreas irregulares, ou seja, as cidades não se prepararam para receber tanta gente, e com o desenvolvimento, com a globalização, a gente começa a colher os frutos negativos dessa rápida expansão nos dias atuais. E de certa forma a economia do Brasil ainda continua sendo bastante agrícola, né? A gente vê que boa parte do PIB brasileiro advento da agricultura, do agronegócio. E você vê como da época até aqui as coisas não mudaram tanto. É um retrato até que antiquado da realidade do Brasil. E até fiquei curioso. Eu lembro que quando teve período de chuvas aqui no Recife, teve muita ajuda comunitária
chegando dos outros estados, porque viu como é que a situação estava calamitosa aqui, né? Eu quero perguntar para a produção, o que vocês estavam fazendo quando aconteceu o período de chuva, aquele período de chuva mesmo, assim, que caiu o toró legal. Quero saber, eu sei tu que morava em Camaragibe, né? Sabe que eu não sei. João Pires, tá? Eu esqueci de apresentar a produção, tá? Tô aqui, ó. Quem tá cuidando do áudio aqui é Henrique, finalmente fazendo alguma coisa. Tô aqui também na presença de João Pires, nosso diretor que tá com a cara de bravo. E nossa querida Yasmin, que tá cuidando das coisas, cuidando da gente como uma grande anja da guarda aqui. Sim, relatos. Eu lembro que em todo período de chuva as estradas, a estrada de aldeia, ela fica muito ruim de se andar, porque a estrada de aldeia já vem com muitos problemas desde muito tempo e ela fica pior. E como a maior parte das estradas em aldeia são de barro, a maior parte das ruas são de barro, elas ficam inviáveis de se andar, entende? Então, assim, sem contar com muito deslizamento de terra, por conta que quando você sobe para a aldeia você tem que subir um morro, para as comunidades ao lado também tem muitos deslizamentos, tem que ter muita obra para conter esses deslizamentos, então é sempre complicado quando chove em grande massa. Eu lembro também que quando aconteceu, você vê que por conta do mau planejamento urbano das cidades, das estradas, acontece muito risco de vida também. Lembro que quando aconteceu as chuvas em 2024, 2025 aqui em Recife, que a Boa Vista ficou toda alagada. Faltou aula, todas as escolas anunciaram alerta de tempestade e tudo mais. E a Boa Vista ficou muito alagada. E eu lembro quando tinha um homem tentando ultrapassar a calçada, passou perto de um poste de eletricidade, pisou na água ali que está misturada com vários minerais, várias coisas que se tornam uma água básica ou ácida, pisou ali, tomou um choque elétrico, acabou falecendo. E assim, foi bizarro a cena porque, né, o cara morreu no meio da rua e as pessoas viram e, sabe, foi horrível. E essas questões de meio ambiente ligadas aos grandes centros, nós colocamos num rol aí de problemas urbanos ambientais, né? E isso é fruto diretamente do que eu falei anteriormente, né? dessa rápida migração, não é? E que aconteceu de uma forma desordenada, não é? E que não houve reparo, e não há uma mínima intenção de reparar, né? A gente começa a observar a contenção de danos, né? A gente não trabalha com a prevenção, a gente trabalha com a situação emergencial. Então, por exemplo, nós temos retratos clássicos aí desse período do ano, entre janeiro e abril, não é? Com grandes desastres, como aconteceu, por exemplo, há alguns anos no Rio Grande do Sul, não é? Ali também tem uma questão que envolve muito questão ambiental voltada à atmosfera, poluição atmosférica, não é? A não circulação de massas, né, adequadas para aquele período naquela região, não é? As cidades mal estruturadas, falta de escoamento para as águas, não é? E a localização da galera, né, que mora nos grandes centros, por estar em áreas impróprias para moradia, acabam sofrendo com isso. E além de tudo isso, tem a questão geológica, não podemos deixar que os desastres naturais como aconteceu no Rio Grande do Sul, com os alagamentos, as enchentes, não é? Também é fruto de um processo geológico, como aconteceu em Juiz de Fora, agora em Minas Gerais. Fiquem bem atentos a essa questão, porque nós estamos numa área, geologicamente falando, sedimentar. O Brasil tem 64% da sua estrutura geológica sedimentar, é um tipo de geologia permeável à ação da água. E, infelizmente, nesse processo, as pessoas ocuparam essas áreas de morro. E, consequentemente, o que aconteceu? Essas pessoas sofrem diretamente com a ação da chuva. É a chamada erosão, não é, pluvial, que vai fazendo com que isso aconteça. Por falta de... Veja, uma questão social está refletindo numa questão econômica que vai ligar diretamente às questões ambientais. Então, o que acontece? Uma rocha cristalina, que é uma rocha maciça, não é aquela rocha que a gente faz a extração mineral das terras raras, né, do nióbio, etc. O Brasil tem 36%, 40%, né,
Mas a nossa predominância é sedimentar. E quando a gente se depara com a questão social do país, da estrutura habitacional, a gente começa a entender que esses deslizamentos, como aconteceu em Juiz de Fora, Minas Gerais, e outros que acontecem rotineiramente no Brasil, eu li um artigo científico que falava justamente sobre isso. O Brasil virou o país do desastre ambiental entre janeiro e abril. Porque já virou uma coisa meio que pragmática de acontecer. O Brasil não é um país de futebol mais, gente. É um país da desgraça. E isso acontece, está diretamente ligado justamente a tudo isso que eu falei, né? A questão da geologia, a questão da estrutura social, da estrutura econômica do país. Então, assim, é uma série de fatores, além do fenômeno natural. E isso contribui também para a gente pensar, lembrar, no segundo ano do ensino médio, todo mundo está aqui, a gente fez um documentário sobre um termo chamado ansiedade climática. E eu entendo que esse termo, ansiedade climática, que explicando previamente, assim, bem raso, é como a pessoa, como o ser, se comporta vendo todos os desastres que estão acontecendo ambientalmente. Então, é a reação do indivíduo em favor do meio ambiente. E com tanto desastre assim que está acontecendo no mundo, principalmente quem é mais desfavorecido, que está mais exposto a essas realidades, eles sofrem muito com a ansiedade climática e o mundo vem ficando cada vez mais doente, porque essas pessoas não têm amparo, essas pessoas não têm condições de estar em um lugar melhor, elas estão ali realmente por necessidade. Então a gente percebe que essas pessoas elas estão sendo cada vez mais abandonadas, assim. E pegando o gancho da tua pauta, quando a gente parte para a Ásia, por exemplo, para entender um fenômeno natural chamado terremoto, né? Os fenômenos tectônicos são tão comuns na Ásia, naquela região do Círculo de Fogo do Pacífico, não é um fenômeno natural, é um fenômeno da natureza. Porém, ela está ligada diretamente também à ação do homem. Porque, falando de ansiedade climática, foi feita também uma pesquisa científica para a comunidade mais carente da Ásia, que as pessoas que moram nas áreas periféricas, na área do Círculo de Fogo do Pacífico, têm mais problemas de ansiedade do que as pessoas que moram nos centros mais bem estruturados. Aqueles prédios com molas, com arquitetura. Então isso está deixando a pessoa sem dormir, ansiosa. É totalmente interligado com o racismo ambiental, porque nosso colégio fica aqui no meio, entre o centro assim, das Graças e do Derby, né? Isso. É isso aí. E a gente anda mais um pouquinho, a gente está na Madalena, que tem a Beira-Rio. E as pessoas que moram na Madalena, elas vivem em um ambiente, vamos dizer assim, mais organizado, mais arborizado, que contribui para um clima mais fresco, um ambiente mais limpo. Tem poluição? Tem. Porém, nem se compara com outros lugares. Aí a gente vai para o Ibura, por exemplo, a sensação climática, a sensação térmica. Estive no bairro da Mangueira. Isso. 46 graus. Estive no bairro da Mangueira recentemente e assim, como eu estou acostumado, eu moro pelas redondezas do Derby, enfim, por aqui. E você vê muitas árvores, você vê muita planta, muita natureza, parece que o ambiente fica mais organizado, ele fica mais fresco, fica melhor de estar, você se sente melhor. Aí você vai para um bairro mais desfavorecido, um bairro humilde, você percebe o quanto que aquele lugar está prejudicado pela falta da natureza, pela falta da organização, sabe? É mais calor, o cheiro não é agradável, o ambiente, o visual não é agradável, sabe? E tudo isso é contribuinte para a pessoa se sentir completamente ansiosa. E menosprezado também. A pessoa olha nas notícias e vê, furacão mata 500 pessoas no sul, contra aquele ciclone que teve. Aí você vê o deslizamento de terra acaba com a casa de milhares de pessoas no subúrbio. Olha, você fica ouvindo essas notícias, você se sente que o mundo está acabando, sabe? É completamente normal se sentir assim. E aí quando eu lembro que o senhor falou sobre Juiz de Fora, infelizmente não é um assunto que eu dominei tanto nesses dias, inclusive deveria ter me estudado mais, mas eu queria saber exatamente o que aconteceu em Juiz de Fora
porque foi algo muito alarmante e muito rápido que aconteceu, muito repentino e chocou o Brasil todinho. Queria saber o que exatamente que aconteceu, vou explicar também para o pessoal que vai assistir o vídeo. Não, o fato está ligado diretamente às questões sociais, né? A má localização das pessoas nas áreas de morro, a questão geológica e a questão das chuvas. Nós vivemos numa região nordestina onde nós temos muita vegetação, né? Uma área bastante robusta na questão verde. Tanto é que as prefeituras agora, elas estão agora nesse novo plano diretor dos municípios. Os prédios agora são obrigados a ter áreas verdes, fazer reutilização de água, né? Então assim, as construtoras já começam a ter que cumprir esse novo regramento, né, para as grandes áreas, porque nós estamos agora aqui numa ilha de calor, numa concentração muito grande de calor. Então é uma área que a temperatura ela vai variar para cima em relação a qualquer área verde de 4 a 11 graus, entendeu? Se você for para uma área verde agora, tu vai ter uma temperatura muito mais amena. Então a questão da cidade verde, né, é que está faltando muito. É a questão da localização dessas pessoas, é a questão da política habitacional. Então, atrelado à questão climática, é um período chuvoso. É comum esse período de chuva aqui nessa região nordestina. Deveria ser favorável para todo mundo. Né? Isso, para a agricultura, para uma série de fatores. A gente tem a informação que aqui no Recife, como eu falei, no Ibura, a sensação térmica é de 43 a 46 graus, e quando a gente vai para Boa Viagem é de 33 a 36 graus. Então, além de prejudicar a qualidade de vida, né, vai prejudicar diretamente a saúde, porque pode acarretar diversas doenças. Sim, sim. E isso está ligado também com a segregação espacial, né? Quando a gente olha para a Boa Viagem, de Brasília tem do outro lado. Né? A gente tem essa segregação espacial muito clássica nas cidades. Não é? Isso é um processo histórico, a gente não vai entrar nessa pauta agora, não é? Mas a questão ambiental mesmo, em Juiz de Fora especificamente, está ligado a questões habitacionais, questões geológicas e a questão principalmente da chuva. É um período chuvoso no Brasil nessa época do ano, e especificamente no Nordeste, não é? Então, assim, chove no país todo. Então, nós temos uma irregularidade climática. E isso fica muito mais notório quando passamos para o tema mudanças climáticas. Quando a gente fala de tudo isso, toda a questão da ação antrópica, a questão da má gestão das cidades, da falta de infraestrutura, do recebimento desse êxodo, não é, de 30 para cá, toda essa dinâmica urbanística, que é diferente de urbanização, tá, gente? São conceitos distintos. A gente começa a observar que as cidades, elas estão ficando já super povoadas. Por quê? Porque as cidades já não têm para onde crescer horizontalmente, elas crescem agora verticalmente. E quanto mais obras eu faço, a cidade vai ficando mais acinzentada. Dentro da nomenclatura urbanística, quer dizer, uma cidade mais poluída, entendeu? E isso vai acelerando cada vez mais o quê? O aquecimento global, as mudanças climáticas, os derretimentos das calotas polares, a subida no nível das águas oceânicas, as enchentes vão aumentando por conta disso também. Porque o que aconteceu no Rio Grande do Sul também tem essa contribuição. Sim. Não é só a chuva que caiu, não é a falta de estrutura da cidade só, não é só a geologia, não é? Não, e também contamos com o nível do oceano, que está muito elevado, e qualquer coisa tem um alagamento, tem uma enchente, que são coisas distintas também, né? O alagamento e a enchente, não é? Eu tenho rios que enchem e transbordam, e eu tenho cidades que estão alagadas porque não tem para onde escoar aquela água. Sim. E tudo isso é fruto de mudanças climáticas também, gente. A mudança climática é uma cadeia ambiental. Quando a gente fala de meio ambiente, galera, a gente tem que entender o seguinte: o meio que eu habito, eu agora estou no estúdio, nós estamos aqui no debate, nós estamos no meio, no nosso meio ambiente, é o nosso meio que nós estamos habitando, entendeu? Então, quando a gente retrata a questão meio ambiente, a gente não pode só atrelar questões naturais. A gente passa a atrelar questões homem, né? Quando eu falo homem, eu falo espécies, né? Eu falo de estrutura, eu falo de tecnologia, tá? Então é uma cadeia que tá realmente, que o homem hoje em dia tem que botar realmente em prática tudo que
Harlan Brundtland falou em 1987. Quem foi ele? Quem foi ele? Foi Harlan Brundtland, uma ministra. Olha. Ministra do Meio Ambiente norueguesa. Repertório de redação. Tá? Ou seja, Repertório de Harlan redação. Brundtland, tá? Ela... Só não vai saber escrever, né? Em 1987, ela, numa conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente, ela disse: as cidades podem crescer, as cidades podem se desenvolver, mas tem que haver a reposição. Eu tenho uma opinião, que o senhor até falou da questão da verticalização das cidades. Eu acredito que seja uma solução se pensada adequadamente. Sim. Porque você verticalizar uma cidade significa que você constrói mais prédios para cima do que pegar uma área e transformar numa casa, ou transformar numa propriedade. Quanto mais vertical a cidade for, menos espaço o espaço natural você beleza, obrigado por dizer aí. Você precisa devastar para construir. E eu lembro, eu tenho esse dado, mais ou menos na época dos anos 50, dos anos 40, uma medida no governo soviético foi para evitar esse crescimento exacerbado das cidades, que estava afetando os espaços naturais, foi verticalizar as cidades e aproveitar os espaços aproveitados para construir, e os espaços que sobraram, colocar árvores, colocar plantas, e sabe? Isso melhorou muito a qualidade de vida da população. Algo que a gente pode pensar, porque o Brasil ele tem muito espaço, muita terra, e a gente pode verticalizar a cidade para ficar mais sustentável. Mais favorável. Mais favorável. Você sempre tem que pensar assim: quem que vai ter acesso a essas construções? Quem vai ter acesso a essas habitações? Porque a maioria das pessoas moram em casas e às vezes construídas por alvenaria, por elas mesmas, ou por um serviço muito barato, porque elas precisam construir a casa com recursos baratos, porque a maioria das pessoas não são ricas, sabe? E seria interessante que o governo, né, um governo que se importa com a população, pensasse nessa solução a longo prazo. Por isso que todo mundo tem que tirar o seu título de eleitor, que é de graça, pode fazer online, ou você pode ir diretamente num fórum, que sai no mesmo dia, gente, é de graça rapidinho, e lutar contra pessoas que não favorecem pautas ambientais, pautas sociais. Você tem que ser muito consciente na pessoa que você vai escolher para governar o seu país. Estudem a vida dos políticos. Não acreditem apenas em ano de eleição, gente. No TikTok. Eles têm muito dinheiro para contratar equipe de marketing. É curioso, um certo político que gosta de colocar um fundo preto, falar asneira aí e passar desinformação. Pois é, aí tirem seu título de eleitor, vamos juntos lutar pela causa ambiental, né? Porque quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Agora, passando por um bloco mais de questionamento. Professor e todo mundo da produção aqui, vocês acham que a gente está vivendo um apocalipse inevitável? Ou a gente está colhendo os frutos que nós mesmos humanos plantamos? Porque assim, tem muita gente que acha que não, o futuro é inevitável, que que todo mundo vai morrer no final, que o ser humano já é uma espécie devastada. Mas tem outra corrente de pensamento que é você achar que, poxa, a gente está vivendo o que está vivendo por nossa culpa, mas não dá para melhorar? Eu acho, assim, minha opinião, eu acho que a gente está colhendo frutos que outras pessoas plantaram, né? As pessoas que já passaram pelo poder, não estou falando só do Brasil, estou falando do mundo em geral. De todos os países, eu acho que todos eles sofrem, infelizmente, pelo menos 1% ali com alguma catástrofe ambiental. E não é causada pela população no geral, e sim porque governa ela, que não se importa com as práticas ambientais corretas. O senhor que tem o repertório, não é? Eu acredito que seja verdade o fato de que quem polui mais não é a população comum, são as grandes empresas, os grandes negócios, principalmente os de varejo, supermercados, hipermercados e fábricas que descartam muitos litros de água, descartam muita matéria orgânica em ambientes naturais, toneladas e litros, que se você pegar toda a população mundial, não vai dar 5 empresas poluindo. Eu acredito nessa teoria. Nós temos agora
né, bem estabelecido pela ONU, né, pela Organização das Nações Unidas, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Mas só para voltar um pouquinho à ideia de Harlan Brundtland, ela falava o seguinte, que o desenvolvimento sustentável trabalha com a ideia de que nós devemos usufruir dos recursos hoje pensando nas gerações futuras. Né? Então a gente tem por obrigação de pensar nas gerações que vêm para frente. E eu acredito realmente que nós estamos pagando um preço muito alto, tá, por tudo que a gente vem fazendo. E também uma questão histórica, a gente não pode deixar de lado que nós estamos num país que teve uma industrialização tardia, uma urbanização tardia, uma transformação demográfica. Né? Eu sempre nas minhas aulas valorizo muito a geografia de gênero quando se fala da mulher, por exemplo. A mulher, para a geografia, ela tem uma importância fundamental, por exemplo, na questão demográfica do nosso país, na mudança dos valores, né, daquela transição dos anos 70, que eu saio da segunda revolução para uma terceira revolução, no modelo que a mulher chega na cidade e entende que na cidade ela tem que participar, ela tem que fazer parte do processo, ela tem que entrar no mercado de trabalho, ela passa a ter acesso a métodos contraceptivos, elas começam a fazer parte literalmente da política, né? Ela começa a ocupar espaços antes só de homens, eu estou falando de 1970, né? E é uma briga até hoje, até os dias atuais essa briga continua muito explícita dentro da sociedade. Então nós estamos pagando um preço por nosso retardo, não é, de desenvolvimento, porque nós temos uma coisa hoje chamada, gente, dentro da questão ambiental é muito discutida isso, é a chamada globalização híbrida, é o hibridismo cultural, não é? Eu sempre digo aos meus alunos o seguinte, hoje a globalização está tão intensa que a gente consegue dançar K-pop ao ritmo de frevo, não é? É uma globalização em Que todos os péssima campos, combinação. é uma diversidade cultural absurda. Que péssima combinação. E essa diversidade cultural, Concordei, né? Só que ela... só que dança frevo, K-pop é sacanagem. Ó, e essa diversidade cultural, esse hibridismo cultural, ele reverbera diretamente no meio ambiente. Não é? Quando eu tenho as indústrias a partir dos anos 70 adentrando no Brasil, não é? Adentrando principalmente aqui na nossa região nordestina, que é uma região muito rica de matéria-prima, mão de obra, e a galera começa a ocupar esses espaços. O Brasil começou aqui, né? E a gente começa a entender que o meio ambiente ele é agredido não só a nível global, é a nível local também. E a gente passa a entender, eu lembro assim, bem vagamente, tá? Eu sou um rapaz jovem ainda, de 46 anos, Mas não eu. que em 1991 eu era sexto ano. Mantenham sérios, por favor. Tá? Nós vivemos a 91? de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nós vivemos agora, depois desse censo demográfico, viu gente? Foi um censo demográfico interessante. Vocês vão fazer Enem, fiquem muito apegados ao censo demográfico. Esse censo demográfico ele mudou a cara do Brasil assim, de ponta a ponta. Nunca se teve um censo demográfico tão peculiar como esse. Nós estamos agora na geração dos platinados. Tá? Vocês chegam agora na academia, vocês estão em casa, chegam na academia. Não, vamos voltar um pouco, lá atrás. Quando os jovens chegavam na academia, só encontravam os jovens na academia. Hoje vocês chegam na academia, tá lá o pessoal de cabelo grisalho, tudo lá, num pique só, né? Então é a geração dos grisalhos, né? Então o mundo realmente, ele sofreu essa transformação, tá? E o Brasil, especificamente, nessa questão ambiental, foi um alvo muito grande, muito forte das grandes nações. Por quê? Porque nós somos um país muito rico em matéria-prima. E eu acho que é realmente bem importante a gente sempre falar cada vez mais e mais sobre as pautas ambientais até que elas sejam realmente resolvidas, cumpridas e pra gente poder ter um mundo equilibrado e estável. Com esse clima de esperança, a gente já está no fim do episódio. Eu quero agradecer a todo mundo que está aqui, toda a ajuda, todo o repertório que nós construímos ao longo do Foi vídeo. muito rico, viu, esse episódio. Nossa, eu fiquei mais inteligente. Adorei, gostei. Eu tava nervoso, confesso. 23 anos de sala de aula, eu fiquei nervoso. Olha, Mas foi tranquilo. Gostei. Eu acho que eu me dei bem com a câmera. tanto conhecimento
adquirido aqui que minha cabeça até inchou. Que eu quero agradecer a produção, o Yasmin de novo, que estava aqui rindo, reagindo às coisas. Nosso diretor João Pires, que já estava olhando assim, vamos logo, vamos terminar logo isso aqui. E o cara do áudio que está olhando para o áudio. Ele é um grande agregador do áudio. E não esqueçam, E sigam o Alcicast nas redes sociais. Em todas as redes sociais. Instagram, TikTok, Vamos agradecer também ao pessoal que Spotify. sempre está por trás das câmeras, Sim. que faz o marketing, que faz a edição. Isso aí. Que eles não aparecem, mas eles fazem parte do projeto. A gente não vê nas câmeras, acha que não está fazendo, mas faz. Um adendo, só ontem à noite estavam me ligando, falando no WhatsApp a noite inteira para conseguir resolver as coisas. Então vamos agradecer essa galera aí também. Os bastidores. É isso aí, o Alcicast não é só quem tá aqui na frente se matando de falar, mas quem tá por trás também, tá? Quero agradecer ao professor Muito obrigado. por ter vindo aqui com a gente, a minha amiga Isabela, que apresentou comigo, e eu vou me agradecer também porque eu sou muito bom. É isso. isso, gente. Ui. Pode falar, vai. É isso, gente. A gente vai encerrar por aqui. E eu espero que vocês tenham gostado muito, espero que vocês tenham assistido tudo, absorvido tudo, que vocês tirem seu título de eleitor, que é de graça, não custa nada. E vão votar conscientemente, não votem nulo. E um beijo. A gente ama vocês. Sejam E sustentáveis. sejam conscientes. Tchau! Não jogue lixo na rua.